Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Lembrando, nós estamos no passo 3, o seu dinheiro livre, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diversificação de ativos. Aula 5, a gente já entendeu o que é diversificação de mercados, agora a gente vai passar para diversificação de ativos. Bom, já sabemos qual é a importância. Opa! Vamos aqui. Qual é a importância de diversificar os investimentos, né? Quando a gente diversifica os investimentos, a gente coloca um pouquinho de dinheiro em cada classe de ativos, a gente dilui muito o nosso risco e aumenta as chances de conseguir ganhos com os nossos investimentos. Então, a gente já entendeu, né, que participar dos dois mercados, o mercado de renda fixa e renda variável, é uma excelente opção para a gente. E dentro de cada mercado, a gente tem uma série de classes de ativos, né, que eu já falei para vocês. Renda fixa. Eu tenho CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, Tesouro Direto, que são os títulos do Tesouro. Eu tenho muitos produtos para escolher, né? Dentro de cada classe dessas, eu tenho uma série de produtos. Quando a gente fala de renda variável, a mesma coisa. Eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários, os ETFs, que são fundos negociados em bolsas, fundos de investimentos, commodities, câmbios, índices, criptomoedas. Eu tenho muita coisa para investir. E lembrando que eu posso fazer esses investimentos tanto aqui no Brasil quanto no exterior, né? Posso escolher a empresa do país que eu quiser para investir, se ela tiver listada em bolsa. Eu consigo fazer isso e, além de conseguir, isso é indicado, né, como uma excelente diversificação, que é o que a gente vai buscar passando essa etapa de aprendizagem. Eu quero, sim, ter uma carteira de investimentos diversificada em mercados e diversificada em produtos, tanto aqui no Brasil quanto fora do país. Bom, passei rapidamente aqui pela introdução, porque a gente falou um pouco mais detalhado na aula anterior, diversificação de mercados, mas o meu foco hoje é falar sobre diversificação de ativos, né? E diversificação de ativos para iniciantes. Eu tenho uma série de classes de ativos, tanto no mercado de renda fixa como no mercado de renda variável. Estou começando. E aí, Fernanda, quantas classes de ativos de cada mercado eu coloco na minha carteira? Para você que está começando, eu sugiro que você coloque 2 ou 3 classes de ativos de renda fixa. Então, eu tenho uma lista aqui, né? Tenho CDB, tenho LCI, tenho LCA, tenho Tesouro Direto. Então, você vai escolher 2 ou 3 classes para quem está começando, não mais que isso, de renda fixa. E em renda variável, você vai escolher uma única classe, e eu sugiro que sejam os fundos imobiliários, né? São ativos mais fáceis de entender e de identificar, são menos voláteis. Eu acho que vai ser uma boa porta de entrada para que vocês entendam e se entendam no mercado de renda variável. Então, em renda variável, escolha apenas uma classe de ativos. Qual é essa classe de ativos? Eu sugiro que sejam os fundos imobiliários. Então, vamos lá. Como que eu vou me movimentar na prática na diversificação de ativos, né? Sempre lembrando que o meu guia vai ser a minha estratégia de investimentos. E o que é uma estratégia de investimentos? É definir percentualmente quanto eu vou querer colocar em dinheiro em cada mercado. Imagine que eu separei lá no Pague-se Primeiro R$ 1.000 todos os meses. Eu vou tirar da minha renda para investir, para construir meu sonho.
Desses R$ 1.000, eu quero colocar 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Então, eu preciso ter isso definido, eu preciso ter estabelecido a minha estratégia de investimento antes de começar a investir. E aí, indo para a prática, o que eu vou fazer então? 2 ou 3 classes de ativos na renda fixa. Então, eu vou escolher uma LCI com vencimento em 180 dias, vou colocar R$ 250 na LCI, Tesouro Selic, liquidez diária, vou colocar R$ 250 no Tesouro Selic, liquidez diária. Ah, Fernanda, mas como assim? E o que você vai fazer com a sua renda variável? A minha renda variável, eu tenho os mesmos valores para colocar, né? Então, eu tenho R$ 1.000 por mês, eu já defini as minhas 2 classes de renda fixa, eu vou colocar numa LCI, no Tesouro Selic. Em renda variável, eu vou colocar nos fundos imobiliários. Então, eu escolhi aqui 2 fundos imobiliários. O VISC11, exemplo totalmente didático, né, para vocês entenderem, para eu explicar para vocês como funciona a diversificação de ativos, né? Eu já trabalhei a diversificação de mercado, vou trabalhar nos 2 mercados, mercado de renda fixa, mercado de renda variável. Escolhi 2 classes de ativos no mercado de renda fixa e uma classe de ativos no mercado de renda variável. Agora eu vou descer mais um pouco e vou escolher os ativos que eu quero ter em cada uma dessas classes. Já escolhi uma LCI e o Tesouro Selic para minha renda fixa. E agora, para minha renda variável, eu vou escolher 2 fundos imobiliários, que eu coloquei aqui como exemplo, né? Vou escolher o VISC11, que é um fundo de shopping, de tijolo, vou colocar R$ 250 nele. E vou escolher o HCTR11, que é um fundo de papel, que compra dívidas. Também vou colocar R$ 250 nele. Nossa, Fernanda, mas de onde saíram esses valores aqui? Como você sabe que você tem que investir R$ 250 em cada um dos ativos? Porque eu usei a minha estratégia de investimento como o meu guia, minha base, né? Eu sempre falo para vocês, antes de começar a investir, vocês precisam ter uma estratégia de investimentos. Não lembra muito bem o que é isso? Aula 8 do passo 2. Volta lá que eu te explico direitinho. Então, esses valores de R$ 250 cada um saem da minha estratégia de investimentos. Com isso, eu tenho uma diversificação de ativos, né? Antes, passando por uma diversificação de mercado. Eu escolhi em quais mercados eu quero trabalhar. Depois, escolhi 2 classes de ativos ou uma classe de ativos em cada um dos mercados que eu decidi trabalhar. Depois de escolher as classes de ativos, eu fui e escolhi um ativo específico para cada classe de ativos que eu tinha definido em cada mercado. Vamos entender agora um conceito bastante importante sobre diversificação versus pulverização. Quando a gente fala em diversificação, eu estou querendo trazer para vocês diversidade, né? Diversos, diferentes. Quando a gente fala em pulverização, eu penso mais em quantidade. E é um erro bastante comum que eu vejo as pessoas cometendo por aí. Né? Eles falam em diversificar a carteira, mas na verdade eles estão pulverizando a carteira, colocando uma grande quantidade, só que da mesma coisa. Então você não está diversificando, você não está colocando ativos diversos, mercados diversos, você está colocando mais do mesmo. Vamos a um exemplo prático aqui. Imagina que eu escolhi, né, escolhi renda variável para trabalhar, mercado de renda variável, e a minha classe de ativos foram os FIIs. E eu escolhi 2 FIIs, 2 fundos imobiliários de papel para o meu portfólio. Eu escolhi o DEVA11, que é um fundo de papel, coloquei R$ 250, e eu escolhi
o HCTR11, que é outro fundo de papel, dentro e coloquei dentro dos meus fundos imobiliários. Vocês percebem que eu fiz a diversificação de mercado, mas na hora de fazer a diversificação de ativos, eu não fiz a diversificação, eu pulverizei. Eu deixei os meus fundos imobiliários dentro de uma única classe, que são os fundos de papéis. Sendo que eu tenho fundo de papel para trabalhar, tenho fundos logísticos, fundos de shoppings, lajes corporativas, FIAGRO. Olha a quantidade de ativos que eu posso diversificar. E o que eu fiz? Eu só pulverizei, eu coloquei mais do mesmo. Eu coloquei 2 fundos da mesma classe de ativos. Então, muito cuidado com isso, né? Diversificação e pulverização. Não coloque mais do mesmo, diversifique. O mesmo exemplo de pulverização na renda fixa. Ao invés de colocar um título do governo, que foi o que eu fiz, e uma LCI, eu coloquei 2 LCIs, uma com prazo de 30, outra com prazo de 180 dias, e peguei as duas do mesmo emissor. O mesmo banco emitiu as duas. Vamos imaginar que foi o Itaú, né? O Itaú que emitiu as duas dívidas, e eu comprei as duas, uma para 30 dias, uma para 180 dias. Então, eu estou diversificando dentro do mercado de renda fixa? Não estou diversificando, eu estou pulverizando, eu estou comprando mais do mesmo. Então, quando a gente fala em diversificação, a gente fala em diversos. Quando a gente fala em pulverização, a gente fala em quantidade. Tem gente que tem lá a carteira de investimentos com 20 fundos imobiliários, né, na renda, pensando na renda variável, 20 fundos imobiliários, os 20 de papel. Cara, e, né, fala, nossa, eu estou super diversificado, porque eu tenho 20. E na realidade não é isso. Essa pessoa só está pulverizado, porque ele fez somente uma diversificação de mercados. Mas quando ele desceu para a diversificação de ativos, ele somente pulverizou, ele pegou muitos ativos, mas ali do mesmo mercado, que se movimentam de formas parecidas, quando ele tinha uma gama diversa de fundos para escolher, de classes diferentes que se movimentam de formas diferentes no mercado. Então, sempre que você pensar em diversificação de mercados, diversificação de ativos, pense em diversos, né? Mercados diversos, fundos diversos, participando de setores específicos da economia também diversos. É isso que vai trazer valor para a sua carteira e para a sua diversificação. Vou trazer aqui um número mágico, né? Você já passou pela etapa de aprendizagem, você já não é mais iniciante. Fernanda, o que seria em relação à quantidade, porém pensando na diversidade, né? Eu não vou ter mais do mesmo, eu não quero ter 10 fundos do mesmo setor na minha carteira, eu não quero ter 10 ações que trabalhem no mesmo setor econômico. Eu quero diversidade, eu quero diversos, diferentes. Mas eu trouxe aqui um número para você ter uma ideia de quantidade, né? Quando você passar pela etapa de aprendizagem, você vai falar, puxa, mas quantas ações eu preciso ter na minha carteira quando eu tiver todos os itens? Quantos FIIs? Quantos ETFs? Quantos fundos? Quanto commodities, câmbio? Então, vamos lá. Mercado de renda fixa. Você vai, no mercado de renda fixa, se movimentar pela rentabilidade, porque a gente já sabe que o mercado de renda fixa, qualquer investimento que eu faça, ele vai me trazer previsibilidade. Ele vai me dizer quando que eu vou ter meu dinheiro de volta, e qual é a taxa de retorno que eu vou ter desse dinheiro de volta.
Um bom indicativo seria a margem de segurança, né? Para quem que você está emprestando o seu dinheiro na renda fixa. Os títulos do governo são os títulos mais seguros, né? Para o governo te dar calote é bem difícil. Então, os títulos do governo, em relação à segurança na renda fixa, são os títulos mais seguros que existem. Então, se eu tivesse que indicar para você uma quantidade maior de percentual de títulos na renda fixa, eu diria que você teria que pegar títulos do governo, né? Ali indexado em taxas diferentes, indexado na Selic, indexado no IPCA, mas de preferência por taxas de governo. Se você já passou dessa fase da segurança, né? E você busca um pouco mais de rentabilidade, bom, agora eu vou olhar dentro da minha gama de investimentos, né? O que tem disponível para mim na corretora. Eu já consigo me movimentar ali no mercado e eu quero o que está me pagando mais, eu quero ter uma rentabilidade maior. Daí eu indicaria as LCIs e LCAs que são isentas de imposto de renda. Aí você vai, óbvio, né, fazer a diversificação em relação ao emissor, né? Não pega todo sua LCI, sua LCA do mesmo emissor, diversifica. Dá uma olhada na nota de pagamento daquele emissor, se ele tem uma boa nota de pagamento, se ele é um bom pagador, né? Quanto melhor ele for, maior vai ser a nota dele, mais segurança você tem. Quando a gente passa para o mercado de renda variável, aí eu já consigo ter um pouco mais de números, né? 10 ações na sua carteira, dentro daqueles critérios que a gente já aprendeu na aula 1, montando a sua carteira, tá excelente para você. Lembrando que você vai ter que ficar de olho na sua carteira de tempos em tempos, né? Então, você não vai colocar um número absurdo de empresas e de setores que você não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir estar ali com um olhar atento. Então, 10 ações, tá excelente. Ações diversas, né? Prezando pela diversificação. Fundos imobiliários, 10 fundos diversos, prezando pela diversificação. Tá excelente. Se você quiser colocar algum fundo de investimento no seu portfólio, eu acho legal. Os fundos e os ETFs, por si só, já são produtos muito diversificados. Então, se você quiser ter só 5 fundos e aí prezar pela diversidade dos fundos, né? Cada um num setor específico. Ou 5 ETFs, também são, os ETFs também por si só já são diversos, é uma cesta onde você tem ali naquela cesta diversos ativos. Então, aquela cesta específica já tem diversos ativos ali, por si só, um ETF já é bastante diversificado, preza pela diversificação, né? Pega 2, 3, 4, 5 ETFs e preza pela diversificação desses ETFs. Você pode fazer uma estratégia que você nem precisa comprar diretamente ações ou comprar diretamente fundos imobiliários, né? Se você conseguir fazer essa diversificação em ETFs e fundos, eles por si só já são produtos bastante diversificados. Commodities, né? Se você quiser aproveitar ciclo do petróleo, ciclo do minério, ciclo do ouro, então é interessante você entender a movimentação desses mercados e colocar um desses ativos na sua carteira. Câmbio, sempre diversifique no dólar, né? Não tenha só o real como a sua moeda atual e a moeda corrente dos seus investimentos. Sempre diversifique no dólar. Você pode fazer uma diversificação também trabalhando com índices.
Os índices também, por si só, eles já são extremamente diversificados, né? Você pode pegar o índice Ibovespa, ou você pode comprar somente o índice SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? O Ibovespa são as maiores empresas listadas na Bolsa aqui no Brasil. Então, comprando um ativo só, você já está super diversificado, né? Você está participando de 100 empresas, do resultado de 100 empresas, ou do resultado de 500 empresas. Criptomoedas é um mercado novo, né? Novo para quem não tem muito contato com o mercado, mas você também pode começar a fazer parte dele, começar a olhar para ele, começar a entender e colocar, sim, uma criptomoeda no seu portfólio, né? A princípio, escolha maior, né? Escolha o Bitcoin, não vá para outras moedas se você não entende bem desse mercado, mas tem ali um percentualzinho pequeno que você vai investir também em criptomoedas, para que caso esses mercados eles avancem, você faça parte também desse avanço, você consiga ganhar dinheiro com eles. Essa é a principal importância da diversificação. É a gente participar de vários mercados e com isso a gente, além de diluir o nosso risco, a gente aumenta a possibilidade de ganho, a gente aumenta a possibilidade de retorno financeiro dos nossos investimentos. Lembrando que, passando o momento de estudos, a gente vai buscar uma diversificação ideal. E o que é isso? Diversificação em renda fixa, diversificação em renda variável, no Brasil e no mundo. À medida que você vai investindo, você vai ganhando experiência, você vai entendendo como as coisas acontecem e tudo vai ficando muito mais simples, muito mais seguro, muito mais fácil para vocês. A gente está aqui numa tentativa de mudança de hábitos, né? Eu quero deixar um hábito ruim para construir um hábito novo e bom. O meu hábito antigo e que eu não quero mais ter, eu compro, eu uso e só depois eu pago e pago com juros, pago caro. Esse é um hábito que eu quero deixar de fora da minha vida. E estou construindo novos hábitos, né? Eu planejo, eu poupo, eu invisto e só depois eu consumo. Esse é um hábito financeiramente saudável e que eu gostaria muito que vocês incluíssem no dia a dia de vocês, que vocês tivessem ele como um hábito financeiro recorrente no dia a dia de vocês. Por hoje é isso. A diversificação de ativos, né? A gente passou pela diversificação de mercado, agora a diversificação de ativos. Eu vou deixar um videozinho sobre diversificação de ativos na prática, fazendo na planilha do Excel ali no dia a dia, como que eu me movimento junto com o meu planejamento financeiro, a estratégia de investimento e aí descendo toda essa estratégia para diversificação de ativos. Vai ser um vídeo bem interessante, assistam, que vai fazer tudo o que eu falei até agora, né? Trazer sentido em todas essas informações teóricas que eu disse até agora. Por hoje é só, quero agradecer vocês terem ficado comigo até aqui. Até mais, a gente se encontra na próxima aula, rebalanceamento. Até lá, obrigada.